Continuando sobre o assunto proteínas. Como vocês viram no vídeo passado, as proteínas elas são importantes para o nosso organismo e a gente tem uma recomendação de acordo com o objetivo, certo? Mas, Nutri, eu vejo a diferença na digestão dessas proteínas. Isso realmente acontece? Sim, eu atendi uma paciente recentemente que ela falou assim para mim: Nutri, eu consumo mais carne vermelha porque ela me dá mais saciedade do que quando eu como um peixe, por exemplo. Isso realmente tem alguma razão? Sim. Quando a gente fala da proteína carne vermelha, né, carne bovina, a digestão dela é um pouco mais lenta do que comparado, por exemplo, com peixe. Se a gente fizer uma escala, a carne vermelha, ela digere mais lentamente, em segundo lugar o frango, em terceiro lugar o peixe e a gente pode dizer o ovo, tá? Então, eu sempre oriento assim, tente às vezes consumir, se você se sente muito pesado, a carne vermelha no almoço e no jantar, consuma um peixe, um ovo, justamente pela digestão ser mais rápida, tá? Mas aí a gente tem que lembrar o que? É muito comum no consultório as pessoas falarem, eu reduzi carboidrato e aumentei proteína. Mas, gente, em termos de caloria, até tô escrevendo aqui para vocês, ó, 1 grama de proteína e 1 grama de carboidrato fornecem 4 quilocalorias. Então, pensamos assim, se eu consumir 100 gramas de proteína ou 100 gramas de carboidrato, ambas vão fornecer 400 quilocalorias. Obviamente que se você consumir fonte de carboidrato, um doce, né, é açúcar puro, então isso às vezes não vai te dar tanta saciedade quanto você consumir um frango, uma carne vermelha, né? Então são coisas diferentes, mas aqui eu estou falando para vocês só em termos de caloria, tá? Aí tem muita gente que fala, eu reduzi proteína e aumentei carboidrato, ou o contrário, reduzi carboidrato, que é o mais comum, né, e aumentei proteína. Só que aí a gente tem que lembrar que tudo que eu consumir em excesso no nosso organismo pode se transformar em gordura. Isso se eu não utilizei ao longo do dia, né? Meu organismo não utilizou ao longo do dia como fonte de energia ou na prática de atividade física, vai se acumular no nosso organismo. Para vocês terem ideia, alguns estudos mostram que quando a gente consome excesso de proteína, isso pode alterar a glicemia, tá? Então, tem gente que fala assim, eu tenho diabetes ou uma resistência insulínica, eu tenho sim que reduzir a quantidade de carboidrato consumido, mas principalmente melhorar a qualidade desse carboidrato. Aí a pessoa vai e come muita proteína. E alguns estudos mostraram que o excesso de proteína também pode piorar um pouco essa glicemia. Então, para vocês verem, gente, que tudo é um equilíbrio, tá? Quando, mais uma vez, só relembrando para essa informação não ficar gravada aí na memória de vocês de forma errada. Tenho resistência insulínica ou diabetes, preciso sim reduzir a quantidade de carboidrato, então naturalmente eu vou aumentar um pouco de proteína. Mas isso não quer dizer aumentar muito essa proteína, porque o excesso pode se acumular no nosso organismo como gordura, se não for gasto, e não for utilizado, por exemplo, como uma fonte de energia, né, para formar o músculo, né, para a formação do músculo, na verdade, não for utilizado para a síntese de massa muscular, mas excesso de proteína, se não for utilizado como síntese de massa muscular, pode se acumular no organismo como gordura ou aumentar a glicemia, tá? E por que eu cheguei a esse assunto? Porque tem muita gente que fala assim, Nutri, eu como um monte de proteína, aí eu vou fazer lá o cálculo, por refeição a pessoa, sei lá, consumiu 45, 50 gramas de proteína ou consome muito whey protein. Como eu falei para vocês no vídeo anterior, um scoop fornece cerca de 28 gramas, 28 a 30 gramas, de proteína. Então, consome 2 scoops, então chega a 60 gramas, porque eu preciso consumir muita proteína, E o que é interessante, gente? Um estudo mostrou que a gente tem uma capacidade máxima de utilizar, ou seja, de metabolizar aquela proteína. E qual que é essa capacidade normalmente demonstrada? 30 gramas por refeição. Então, se foi calculado para você 90 gramas de proteína é a sua necessidade no dia, ao invés de você consumir, por exemplo, em uma refeição 45 gramas e na outra 45 gramas, o ideal seria o quê? Você dividir essas 90 gramas em 3 refeições de 30. Então, por exemplo, 30 gramas no café da manhã, 30 gramas no almoço, 30 gramas no jantar.
tá? O ideal é que a gente consuma até 30 gramas de proteína por refeição, porque isso é a capacidade que o nosso organismo tem de metabolizar, ou seja, de utilizar por refeição, tá? E aí, vale lembrar que isso vai modificando com o passar da idade. Então, a capacidade de metabolizar essa proteína, quando uma pessoa é idosa, acaba sendo menor do que uma pessoa adulta, né? Então, por isso que às vezes a gente faz um cálculo como se fosse uma margem de segurança, um acréscimo para essa pessoa idosa, porque naturalmente que ela não vai conseguir metabolizar de forma tão eficiente quanto, por exemplo, uma pessoa adulta. Então, esse mesmo estudo mostrou que quando a gente compara em gramas por quilo, o ideal seria a gente calcular 0,4 para um idoso e 0,24, 25 para uma pessoa adulta, para vocês verem a diferença desse anabolismo, né? Então, a gente fala que esse idoso, ele tem como se fosse uma dificuldade anabólica, né, em metabolizar essa proteína, tá? Então, qual que é a informação que eu quis trazer nesse vídeo? Sim, a gente precisa muitas vezes de um acréscimo de proteína, mas a gente não deve comer tudo de uma vez, porque o nosso organismo, ele não vai conseguir metabolizar. Então, ou seja, eu consumi um monte, às vezes gastei com um monte de suplemento para consumir de uma vez e, na verdade, o organismo não vai utilizar. Esse excesso vai ser jogado fora, né? Então, não vai ser utilizado pelo nosso organismo, tá bom? Então, lembre-se sempre, passei no meu Nutri, ele calculou, ele vai distribuir de uma forma mais adequada ao longo do dia, para que essa eficiência anabólica, principalmente para você aí que busca, por exemplo, um ganho de massa muscular, né, uma definição, que a gente sabe que a proteína é importante, mas não adianta consumir tudo de uma vez. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigada, é um assunto que eu adoro e qualquer dúvida, comentem aqui, me escrevam, me sigam também no Instagram, @NutriVanessaDeSantis, que lá eu coloco bastante informação, dicas práticas para o dia a dia, né? Aqui são vídeos mais explicativos. Comentem e compartilhem para que essa informação chegue a muitas pessoas, tá bom? Muito obrigada mesmo e até o próximo vídeo, um grande beijo!